pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos resolver o exercício 2 da sessão Entendendo um pouco mais do livro, que é a última sessão do capítulo 4. Ele pede o seguinte: determine a tangente do ângulo agudo formado pelas retas y igual a 7 e 2x menos 3y mais 5 igual a 0. Quando se fala em reta com equação y igual a 7, ele está te falando o seguinte: ele quer todos os pontos do plano cartesiano cuja a coordenada y é igual a 7. Significa que ele está vindo aqui e fixando a coordenada y no valor 7, e todos os pontos que tiverem sobre a reta horizontal, passando por esse ponto de altura 7, vai satisfazer essa equação y igual a 7. Então, essa aqui é a reta R, que a gente vai chamar que é a primeira reta. A segunda reta, para compreendê-la um pouco melhor, vamos escrever ela na forma reduzida, ou seja, pegue 2x menos 3y mais 5 igual a 0 e isola o termo y. Como que vai ficar? Vai ficar menos 3y igual a menos 2x menos 5. Y vai ser igual a menos 2 sobre menos 3x, porque o menos 3 está multiplicando, vai passar dividindo todo mundo, menos 5 dividido por menos 3. Ou seja, y é igual a menos dividido por menos, mais 2 terços de x, mais 5 terços. Lembrando que esse termo que acompanha o x é o coeficiente linear da reta, ou seja, é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Então, esse valor vai fazer a gente entender melhor como que é a declividade dessa reta. E esse valorzinho aqui, 5 terços, ele é o coeficiente linear. Coeficiente linear é onde essa reta intercepta o eixo y. 5 terços é um número entre 0 e 1, mais ou menos, vamos pensar que aqui está os 5 terços. 5 terços. 2 terços, que é o coeficiente linear, é um número positivo. Significa que nós temos uma reta crescente passando pelo 5 terços. Ok? Então, aqui, 5 terços. O ângulo agudo formado por essas duas retas é esse aqui, ó. É o ângulo que está entre 0 e 90 graus. Posto isso, o que nós podemos fazer? Observar que aqui forma um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui o ângulo a ser determinado. Melhor ainda, a tangente do ângulo que a gente quer determinar vai ser a tangente desse ângulo, ok? E aqui nós temos que a tangente desse ângulo que a gente vai chamar de alfa é o coeficiente angular da reta, é 2 terços. Agora observe o seguinte: esqueça o eixo y e focalize sua visão apenas no eixo x e na reta R. A reta R e o eixo x, que a gente vai chamar eixo de OX em geral, eixo OX, elas são paralelas, ou seja, R é paralelo a OX, essas duas retas são paralelas. E em vermelho, nós temos uma reta transversal passando pela reta R e pelo eixo X, ou reta OX. De consequência, nós temos que o ângulo alfa ele é interno em relação a θ. O ângulo alfa e o ângulo θ são internos, olhando para a reta R e pelo eixo X. Eles estão dentro das duas retas, só que um está de um lado da reta em vermelho e o outro está do outro lado. Quando isso acontece, nós dizemos que alfa e
θ são alternos internos. E todo ângulo alterno internos ou alterno externos ou colaterais, que significa que estão do mesmo lado da reta, só que um interno e um externo, eles são iguais. Ou seja, nós concluímos que o alfa é igual ao θ. Espera aí. Se o alfa é igual ao θ, então eles vão ter o mesmo valor de tangente. Então, a tangente de θ é igual a tangente de alfa. Mas a gente sabe quanto que vale a tangente de alfa. A tangente de alfa é igual a tangente vai ser igual o coeficiente angular da reta, ou seja, 2/3. Finalizando assim o nosso exercício. É isso aí. Bons estudos e se protejam.